Alô, caros amigos do Speed, está no ar mais uma edição do programa Curva do S. No programa de hoje trazemos a NASCAR com resultados de Indianápolis. Falamos um pouco sobre a logística na Fórmula 1. No segmento de arrancadas, teremos a etapa Master Power de Piracicaba e, como sempre, o Correio da Semana. Mas começamos com a NASCAR e o que aconteceu na Brickyard 400. Em Indianápolis, Jimmie Johnson foi o vencedor. Mark Martin chegou na segunda posição, seguido pelo Tony Stewart, Greg Biffle e Brian Vickers fechando a lista dos 5 melhores. Mas Sérgio Pablo Montoya dominou a corrida nas primeiras 3 partes, depois um erro dele mesmo nos pits, jogou tudo pela janela. Eu tenho que confessar que eu fiquei nervoso, Roberto Figueiredo. Juan Pablo Montoya estava dominando. Nervoso. Eu já estava pensando que hoje no programa eu ia ter que dar a mão à palmatória para você que previu a vitória do Juan Pablo Montoya. Foi o vencedor moral. Mas foi uma boa previsão. Se não existe, existem resultados. Mas ele foi muito bem de acordo com a sua previsão. Aliás, parabéns, acho que você acertou a previsão, ele estava dominando. Mais um fato importante falando sobre o Montoya, Roberto. Ele estava, quando estava na frente, com o ar livre, a gente já falou sobre isso várias vezes, dominante. Quando ele foi punido por excesso de velocidade nos pits e teve que relargar lá atrás, ele ficou lutando várias voltas apenas para ultrapassar Joey Logano pela 11ª posição, o que mostra a dificuldade, a diferença entre o piloto estar na frente e estar atrás e a importância em certas pistas do posicionamento na pista para o piloto. Eu estava torcendo para o Pablo Montoya, mas já que ele não venceu, o destaque da corrida, na minha opinião, fica com os pneus. A Goodyear deu a volta por cima, a NASCAR deu a volta por cima. Foi um bom espetáculo para o público e vamos torcer para o ano que vem, casa lotar em Indianápolis. Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui da briga de classificação para o Chase. Matt Kenseth, vocês veem aí, é o 12º, portanto o último a participar do Chase, por isso a gente atribui a ele 0 ponto e depois os pilotos que estão melhores do que ele e os que estão piores. Um detalhe importante desse gráfico, Roberto, é, apesar de Juan Pablo Montoya, por exemplo, ele caiu da 9ª para a 10ª posição na tabela, mas agora a diferença dele para o 13º, como décimo, a diferença dele para o 13º, que é quem de fato ameaça o Juan Pablo Montoya, a diferença é de 100 pontos. Antes, Juan Pablo Montoya estava em 9º, mas a diferença dele para o 13º era de 63 pontos. Portanto, melhorou, apesar de estar em 9º, e é o que a gente está vendo. Essa diferença está abrindo, está fechando e está se mantendo competitivo. David Reutmann agora é o 13º colocado e Matt Kenseth, como falei, com 0 ponto ali, ele, quer dizer, na 12ª posição, está ameaçado. Ele que ganhou as 2 primeiras provas da temporada, mas não está indo bem. E você falou do Kyle Busch, que não está nem em 13º, está em 14º. A situação, na minha opinião, é mais complicada porque os números de provas vão diminuindo. A cada semana, são 6 agora que faltam para o começo dos playoffs, ou seja, a extensão de recuperação do Kyle Busch não é tão grande porque o número de provas classificatórias vai cada vez diminuindo. E daquele grupo ali do 6º ou 7º até o 13º, 14º, ninguém está sólido. Está todo mundo ameaçado. O próprio Denny Hamlin, que estava em 5º, perdeu pontos preciosos, teve problemas com o seu carro. Aliás, as coisas não estão indo bem para a equipe de Joe Gibbs. A equipe de Richard Childress, a esperança é o Clint Bowyer, que não está entre os 12 primeiros, mas é o que tem mais chance, uma chance distante. E está bastante interessante, Roberto, essa situação dos 12. E a gente deve esperar um duelo até a última prova antes do Chase, vai ser a prova de Richmond, que teremos em setembro. Muito bem, vamos agora acompanhar a história do automobilismo brasileiro, um segmento Maquineta do Tempo que conta a história do Fit Porsche. O sonho do Fittipaldi Porsche surgiu em 1967, quando o piloto Marivaldo Fernandes quis montar um carro para a categoria Sport Protótipo, usando o chassi tubular de um Porsche Spyder 550 1500 RS. Mas Marivaldo mudou de planos e o projeto acabou nas mãos dos Fittipaldi. Emerson desenhou o carro e Cláudio Picciuto, um verdadeiro artista no trabalho com alumínio, aceitou o desafio de construir o Fit Porsche. Foram aproveitadas as partes dianteira e traseira do chassi e todo o resto foi feito na unha. A mecânica utilizada foi a de um dos Carmanguia Porsche Dacon, cedida por Paulo Goulart, após a equipe parar de correr. Ou seja, o motor e o câmbio do Porsche 904 Carrera 2,
com duplo comando, 2 distribuidores, 2 velas por cilindro, duplo comando de válvulas no cabeçote, 2 carburadores duplos Solex P2 e 2.000 centímetros cúbicos, com 200 cavalos de força. Nas 1000 milhas de 1967, a dupla Wilson-Emerson liderou a corrida até sofrer uma pane no respiro do tanque de gasolina. Depois ganhou 2 corridas no Rio de Janeiro e abandonou uma terceira. Depois disso, o carro foi vendido para a escola de pilotagem Bardal, terminando assim a sua história sob o comando dos Fittipaldi. Em seguida, no Curva do S, a logística da equipe BMW Sauber na Fórmula 1.